Oi, gente, tudo bom? Vocês estão agora no podcast Conexão Sonora, o podcast da região do Vale do Paraíba, que a gente fala sobre música, né? Com o pessoal de várias vertentes ali que trabalham com isso. Bom, e você já sabe, né? Meu nome é Daniele Demarque e você seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui bem diferente a profissão deles, viu? Vocês vão gostar. Mas antes eu só vou falar pra vocês. Vai lá no YouTube, no Instagram, segue a gente, tá? Curte, compartilha, fala pra todo mundo sobre esse podcast, pra gente ficar cada vez mais famoso e um dia, quem sabe, ficarmos ricos. Não, tô brincando. É pra gente poder investir cada vez mais no podcast, pra ficar bacana pra vocês, pra gente trazer um pessoal cada vez mais legal, tá? Então, hoje eu vou apresentar aqui meu convidado. Ele, além de ser uma simpatia de pessoa, um fofo, gracinha, conheci ele agora, já adorei. Ele é luthier, olha que exótico ele, tá? Único da região do Vale do Paraíba, um dos poucos do Brasil que faz bateria, tá? Ele é procurado pelo Brasil afora, né, por todo o seu talento. Ele também, logicamente, é baterista e, além de tudo, se formou como arquiteto, né? Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E tem 3 bandas, por enquanto, tá? Mas está contando, daqui a pouco ele tem 20. Então, eu vou apresentar para vocês o meu querido convidado, o Milton Drums. Palmas para ele! Palmas de toda a plateia do estúdio! Obrigado. Seja bem-vindo, meu querido! Obrigado, Dani. Prazer pra mim estar aqui, viu? Pra gente também. Muito obrigado. É legal falar com uma pessoa que trabalha numa coisa tão exótica, né? Obrigado. Eu queria saber... Não, eu tenho que perguntar, né? Você falou, você um dia acordou e falou, você luthier. Me veio isso na cabeça, sonhei com isso. Como que você tomou essa decisão na sua vida? Olha, é um processo, né? Eu vou começar falando da minha profissão de arquiteto. Eu sempre gostei de coisas antigas. Eu também. Eu cresci, minha mãe tem coisas antigas da infância dela, eu sempre fui fascinado de ver coisas assim que foram usadas pelo meu avô, pelo meu bisavô, bisavó e assim por diante. Então eu sempre tive essa paixão. E acabei que na minha profissão de arquiteto, eu acabei indo exatamente para essa área. Então eu me especializei em restauração de patrimônios históricos. Então eu trabalho exatamente... Você não contou esse babado? Amei! Pois é, Putz, que legal, cara! É o meu trabalho, eu sou completamente apaixonado. Claro. O meu trabalho é cuidar de edifícios antigos e encontrar soluções para reabilitar esses edifícios. E isso é muito interessante, isso que eu gosto demais. Que legal! E aí envolve, né, investigação histórica, compreensão das técnicas construtivas da época, entendimento das técnicas construtivas de hoje, e aí essa mescla é uma mescla muito interessante, né? E é um trabalho assim que demanda profissionais de várias áreas, químico, matemático, engenheiro de estrutura, engenheiro de materiais, historiador, arquiteto, enfim, arqueólogo, né? Então é muito válido, então isso é muito interessante para mim. Então daí parte de que eu não gosto de ver nada esquecido e danificado e quebrado. Isso é uma coisa que eu sempre busquei, assim, isso é uma coisa, não dá para descartar uma coisa, assim, quebrou uma panela, joga fora. Eu não consigo isso, eu sempre vou lá e tento recuperar. Porque a gente vive numa sociedade extremamente descartável. Exato, joga fora coisas que não precisariam. Eu fui criada dessa forma também. Eu também. E até hoje tá dentro de mim. Tipo, eu vou jogar um negócio? Não é assim, peraí, vamos pensar. Realmente eu preciso jogar aquilo? Pois é. Porque as pessoas hoje em dia, tipo, elas compram muito, não usa nada, ou usa pouco e já joga e compra mais coisa. É um ciclo infinito de consumo, né? E se você pegar todo esse dinheiro que você foi comprando, repondo aquela coisa que você achou que estava estragado ou estragou, mas que você não avaliou que poderia ser consertado, você vai ver que é um montante assim que... Não, e ecologicamente é muito ruim. Fora a questão ambiental, né? Você descarta uma coisa que se gastou petróleo para produzir aquele plástico, se gastou energia, se pagou o cara que fez aquele trabalho. Então tem toda uma cadeia de custos, né, envolvido que poxa, realmente é desnecessário. Você tem que ver, isso aqui dá para arrumar. Claro que tem coisa que realmente chega num colapso tão grande que realmente não tem, mas só é o raro. museu vai querer, né? Mas que é raro. Daí é que eu acabei virando
luthier de restaurar peças de bateria, não só peças de bateria, de um monte de coisa eu recebo para arrumar. Coisas assim que estariam perdidas, muitas vezes eu me deparo com isso, assim, que isso aqui... E na minha profissão de arquiteto também, eu me deparo com muitas vezes, assim, a pessoa diz, não, mas me falaram que esse prédio não dá para fazer nada, tem que demolir. E não, mais ainda. Depende então, do olhar do profissional. Exatamente. Então, é muito raro chegar num ponto desse assim, que você tem que descartar. Então, tanto na profissão de arquiteto, né, de restauro que eu atuo, eu também na área de luthieria. Então, eu resgato os instrumentos todos são caros, não tem instrumento barato. Sim. É uma coisa que as pessoas sonham de ter, né? Quem não sonha em ter uma bateria, né? Um cara que está começando a bateria é um instrumento caro, todos os instrumentos têm um custo alto. Então, tem que se resgatar, tem que cuidar daquilo. Eu preciso fazer um parênteses brevemente para te perguntar. Qual foi a coisa mais estranha que já te deram para consertar? Eu fiquei curiosa. Acabei outro dia, eu arrumei uma cúpula de microfone que estava amassada. Estava amassada, então eu desamassei e arrumei. Nossa, tanta coisa. Coisas aleatórias, assim. Pedestal de microfone, por exemplo. Eles têm uma presilha, um fecho que é de pressão e é de plástico, ele desgasta. Então, você usa durante um tempo, acaba que ele não segura mais. Então, eu refaço, eu faço um calço para tornar aquela pressão suficiente de novo. Você mexe com metalurgia, serralheria, né? Tenho, eu faço. Que legal! Faço solda. Puts, isso deve ser muito divertido, cara. É muito legal. Você cria tudo que você quiser. Dá pra fazer tudo. Você é uma fábrica. Você é uma fábrica. Uma vez um amigo meu me trouxe um pedal duplo da Pearl, que era do pai dele. Olha. Ele herdou do pai dele. Antigão. É antigão, um pedal assim fantástico, feito no Japão dos anos 90, assim, uma relíquia. E aí, o pedal ele tem uma onde fixa a corrente que puxa o batedor, é uma espécie de um calço de plástico. E estava quebrado, ressecou o plástico, 20, 30 anos, ressecou. E ele ficou com esse pedal muitos anos, assim, parado, e ele colocou um arame, uma coisa lá, uma gambiarra para poder usar, mas nunca usou direito, porque ficou quebrado. E aí ele trouxe para mim. E é isso que eu gosto, sabe? Desses desafios. Entendi. Então eu peguei o pedal e a peça que estava quebrada, eu peguei um tarugo de alumínio e fui esculpindo a peça até ficar exatamente na medida dessa peça original. Que legal. Ela estava quebrada, mas eu colocando as duas peças juntas, eu consegui tirar o molde, né? E aí fui esculpindo, demorei, mais de um dia para fazer. Nossa. E muito trabalhoso, porque tudo na lima, né? Então você coloca a peça assim na morsa e vai limando a peça. 1 milímetro ali errado já era. Exato. Né? E para você roer 1 milímetro ali na lima, demora muito tempo. É muito braço, você tem que ficar, né, repetindo aquele movimento. E aí, aos poucos, você vai dando aquele desenho. Assim. Então, é um trabalho meio escultórico mesmo. Que demanda tempo e paciência. Né? É uma arte. E aí, o resultado é muito legal, porque a peça encaixou perfeitamente, como se fosse original. E aí, o melhor, ficou muito melhor que o original. Porque o original era de plástico. Esse daí vai durar para sempre. Não tem mais fim. Tem mais fim. Porque o esforço que essa corrente faz para uma peça de alumínio, é muito. Peça de alumínio, digamos assim, injeção de cavalo em formiga, digamos assim. Então, nunca mais vai ter problema. Então, esses desafios assim, que eu acho muito legal. Então, melhorar. Tem muita coisa assim que, claro, fabricante, né, eles têm o custo envolvido, a repetição daquela produção. Então, eles fazem uma coisa que não é eterno, realmente quebra, né? Não é errado isso, é assim mesmo. Mas hoje a gente sabe que eles fazem muitas coisas para quebrarem logo, exato, para a carro, gente renovar, por exemplo, né? Nossa, carro, tá ridículo os carros. Tem peças de plástico que... Toda hora quebra alguma coisa. Exato, que quebra fácil e tudo mais. Então, se fizer uma peça... Existe a possibilidade de fazer uma peça muito boa, né? Sim. Existe, mas não. Que nem você fazia antigamente. Você, exato, você pegar os carros mais antigos, a durabilidade é outra. E aí, então, eu vejo essa peça, digamos assim, um calcanhar de Aquiles, né? Então, vou fazer uma peça assim que nunca mais vai ter problema. Então, eu gosto muito de fazer isso. E, então... É o escultor do eterno. Você... Sim.
Seu novo apelido agora. Sim. Mas é muito legal, não tem um dia igual ao outro. Eu não sei o que eu vou, qual que vai ser a próxima peça que vai chegar pra mim. Ia ser legal se fizesse um reality show com você, que nem aqueles programas do History Channel. Sim. Só que os caras vendem, né, as sim, antiguidades. É isso. Fazer alguma Penhores, coisa tipo assim, a casa agora de penhores, o que será que o Milton vai esculpir, Exato, né? eu não sei o que vai Ia chegar. Ser interessante. Sei lá, essa semana o que vai chegar. Né? Uhum. Outro dia, o que eu faço muito, por exemplo, é banco de bateria. Acaba que quebra, a presilha espana e aí o banco não fica mais na posição. Então eu modifico o projeto, crio outras peças para que ele não saia do lugar mais. Entendi. E já teve caso do banco, a base do assento quebrar, porque é feito de antimônio, uma liga de metal até fraca, né, leve e barata, e não resistiu. E aí eu fiz de serralheria. Fiz uma estrutura metálica com barra chata mesmo, de espessura de 3 milímetros. E fui fazendo as medidas, soldei com solda elétrica, com eletrodo, como se fosse uma estrutura metálica. Meu Deus do céu, você é praticamente depois... um engenheiro da NASA. Caramba! E depois você dá o acabamento, dou o acabamento e a peça fica cromada. E só que nunca mais vai quebrar. Pode quebrar o estofamento, mas base que foi feita não quebra. Pelo menos tem um lado positivo. Por exemplo, agora o mundo vai acabar, né? Que entrou na Terceira Guerra Mundial. Então, mas as suas coisas vão ficar. O mundo inteiro acaba, morre todo mundo, mas as suas coisas ficam. As coisas de bateria vão continuar, exatamente. Não, é feita pra durar mesmo. Não tem essa de, só vou dar um remendinho. E outra coisa que eu não gosto é só de trocar a peça. Mas é o que todo mundo faz. Compra a peça e troca. Não vejo graça. Ok, às vezes tem que trocar mesmo, mas... Eu gosto desses desafios. Você perguntou de uma coisa inusitada, eu tô com uma coisa muito inusitada. Um baterista aqui de São José, ele me mandou uma foto. Eu fiz um carrinho. Eu tenho um carrinho de levar... O baterista sempre sofre para levar as peças da bateria. É sempre uma jornada, né? É uma maratona. Pegar a bateria, pôr no carro, levar, descarregar, tudo levar. Muito pesado. Pesado, né? montar o palco. Às vezes o palco tem vários degraus para subir e tal. Aquele perrengue de noite, você não enxerga onde você está pisando. Então E aí você tem que montar a bateria, daí você toca, se você acabou o show, você desmonta e faz todo o trajeto de novo. Né? Então eu cansei de sofrer isso e aí achei um carrinho, aqueles carrinhos de mercado. De mercado? De feira mesmo. Que leva, por exemplo, botijão de gás. Sim. Eu achei uma carcaça desse. E desenhei um carrinho para eu levar minha bateria inteira de uma só vez. Ô, louco. Então num carrinho desse eu levo uma bateria inteirinha nele. Ele é de pneu, porque aí eu consigo passar em lugares esburacados sem trepidar muito, sem cair as peças. Pensou em tudo? Tudo. Depois eu mostro uma foto dele. Eu quero ver, porque parece ser incrível. Ficou muito legal. E claro que eu fiz, depois eu vi que precisava de ajuste, daí eu fiz o ajuste, agora hoje em dia ele está perfeito. E aí, quando eu vou nos eventos, quando eu encontro os bateristas sempre adoram ver esse carrinho, né? E, puxa, que legal! Patenteia! Inclusive tem um baterista que eu encontrei em Caçapava, no Drum Day, que foi uma coisa muito interessante, que eu estava atrás, ele estava levando num carrinho também a bateria dele, e eu estava atrás dele. Quando ele parou de andar e me viu, ele falou: Milton, esse carrinho aqui eu fiz porque eu vi você o ano passado com esse carrinho. Legal. E eu me inspirei, foi muito legal, foi muito interessante. E aí eu me inspirei e fiz o meu. Aí, foi muito legal, tiramos foto e tudo. Cara, na boa, patenteia e vende. Porque eu acho que vai ter muito baterista querendo comprar. Nossa, é a grande saga de todo baterista, né? Levar a bateria. Quando não tem a bateria no lugar, você tem que levar, realmente... Não, trabalhoso. Puxado. E ninguém da banda ajuda. Não. Eu acho isso uma sacanagem. Não. Coitado do baterista. Todo mundo tomando cerveja e a gente lá desmontando. Já acabou pra eles faz tempo e você ainda tá lá sofrendo, pingando suor, dor nas costas, né? É verdade. E aí um baterista aqui de São José, ele me mandou uma foto de um carrinho. É um pouco diferente desse meu. O meu eu coloco os bags das peças da bateria e levo, e daí eu descarrego e monto a bateria. E nesse caso ele viu um carrinho que a bateria já é montada no carrinho. Então é um carrinho que você traz e quando você deita ele, o bumbo já está na posição certa, o surdo está na posição, a caixa,
as 2 estantes de prato, chimbal, tudo certinho. Uhum. Então ele falou, Milton, dá pra gente fazer um desse? Eu falei, dá. Opa, Que legal, deixa comigo, eu vou procurar um carrinho. Ele também foi procurar. E aí é difícil você achar, né? Tem que ir num ferro velho, talvez, ou achar algum lugar que esteja... Aí vou eu num lugar e vi um carrinho e falei, é esse vai dar. Então eu já comprei o carrinho, já avisei ele ficou feliz. E tá lá, eu ainda não consegui iniciar, né, o trabalho dele, porque eu vou ter que modificar, fazer curva nos tubos. Isso daí vai demorar um tempo. Sim, vai demorar, não vai ser uma coisa rápida. E é um projeto piloto, é um projeto primeiro. Então vai demandar bastante solda, curva de tubo, corte, ajuste. Posta no seu Insta. Sim, vou colocar todo o procedimento eu vou colocar. Legal. E então, em breve, estaremos com esse carrinho do Ivan. Se você tiver alguma coisa no seu celular de algum projeto legal que você tenha feito também, quiser mostrar aqui, tá fica bom. à vontade. Eu posso mostrar o próprio carrinho. Então mostra aí, que deixa eu pegar aqui. Fiquei curiosa para saber a cara que ele tem. É muito legal porque facilita muito. Se tem uma coisa útil na vida, é isso daí, viu? Não, e outra coisa, esse carrinho, ele é grande, né? Aqueles carrinhos de levar botijão de gás, ele é alto, né? E não cabe no carro. Daí foi outra coisa que eu precisei fazer. Eu fiz ele desmontável. Então ele se divide em 2 partes. Mesmo, hein? É porque não caberia, né, no porta-mala. Então eu tive que fazer isso para poder... Porque tudo bem, eu levo a bateria até o carro, mas e aí o carrinho? Vai ficar fora do carro? Não. Mas não vai caber num Fiat Uno. Cabe. Sério? Cabe. Se você tombar o banco... Toda a bateria mais o carrinho? Cabe. Eita. Vou te mostrar. Aí sim. Só que tem que deitar o banco dos passageiros. Tá valendo, né? Deixa eu achar aqui. Pô, interessante pra caramba, meu. É, muito legal. É legal que você, tipo, tá ligado à música né, toca e tal, e produz as baterias, mas você também tem, assim, um talento para outras atividades manuais, né? Eu uso bastante. Na própria construção, meu avô era muito assim. Meu avô, ele foi mestre de obras, um cara assim super engenhoso. Ele tinha uma oficina, ele criava ferramentas, construía as coisas. Eu acho isso massa. Eu também, eu ficava junto com ele, fascinado de ver aquilo. Então ele me ensinou, nossa, quantas coisas, me ensinou a molar serrote, por exemplo. Eu via ele trabalhando com forja. Legal. Então, sempre me fascinou. E eu fui para a construção também por esse lado, porque a gente é construtor, a gente é modificador das coisas, né? A gente quer fazer isso. E então exige que você tenha essa questão da habilidade manual, você pegar e fazer, e apertar, e saber como apertar para não estourar um parafuso. Você sente o material, você sente quando aquele parafuso de aço não vai resistir, sabe? É um lance já é uma meio... coisa intuitiva, né? Exatamente. Você percebe que o material ele tá ajoelhando para você. Então, opa, é hora de eu parar. Isso é uma coisa assim que é muito legal e só a prática mesmo que vai te dar. Você lê o livro, mas você tem que pôr a mão na massa para entender isso. Isso é com madeira, isso é com vidro, isso é com alumínio. Não, é legal que você tem coisas e produz coisas que às vezes o resto do mundo não tem. Só você, né? Que você que criou aquelas coisas diferentes. Eu acho isso massa. Olha aqui, ó. Esse aqui é a peça de plástico do pedal que eu estava falando para você. Eu vou mostrar aqui para a câmera do meio ou para... Bom, vou mostrar para do meio. Aí, essa é a peça. Tá vendo? Essa é a peça de plástico. Embaixo é a peça de alumínio que eu tô fazendo o desenho conforme, ó. O desenho aqui. Olha que interessante, gente. E aí eu fui fazendo o corte. Parece uma carinha. Parece um rosto, né? Aqui o rostinho da nova, ó. E aí, ó, eu fui cortando. Fui modelando a peça. Tem as imagens? Você já tinha mandado as imagens. Olha, eu já peguei o seu celular, tá? Na intimidade e já fui passando pra frente, tipo... Sem eu perceber, eu já fiz isso, tá? Você tem, assim, a imagem, a foto do carrinho pronto? Tem. Deixa eu pegar aqui. Nossa... Quer ver? Aí já tá fazendo também uma propaganda dos seus serviços, daqui a pouco põe aí embaixo. Milton Drums, né?
inventamos qualquer coisa que você quiser, número tal. Acesse, ligue para ele. São tantas coisas. A gente tira tanta foto de tanta coisa que às vezes nem acha mais. Mas não tem problema. Eu não me toquei de pedir para você fazer isso antes. Ah, mas você também não tinha contado o carrinho antes. Como é que eu ia saber, né? É verdade. Só agora. Cadê? Tô achando. Mas não tem problema. Depois a gente... Posso mandar? Manda, será que posso mandar? Depois dá pra... Depois a gente vê. Mas assim, você põe no seu Insta, aí o pessoal também acompanha. É legal você colocar no Instagram, essa outra face, né? No Insta. Mostrar que o cara manja aí de um monte de coisa, né? Aqui, achei. Achou? Olha ele como é que é. Nossa, Tá eu não teria imaginado que era assim. Olha. Que aqui ele dá desmontado. Licença. Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Não deixei cair nada. Vou mostrar, acho que na minha câmera, né? Que dá um close aí. Pronto, pro pessoal ver. Isso tudo tá no seu Instagram? Tá. Legal. É do Instagram isso. Legal. Ótimo esse carrinho. Ótimo, gente. Então, aí... Aqui, ó, ele carregando, tá vendo? Putz, que lindo. E o lance aqui é que essa parte de baixo acomoda o bag de ferragens, Olha. que é o mais pesado. E você vai lá, feliz e saltitante. Nossa. Vai, monta essa bateria, sem sofrer. sai, monta, sem demorar 5 horas. Sem demorar. Sem sofrer. Sem dar dor nas costas e tudo mais. Entendi. Maravilha, cara. E legal, você né? tava... Antes você tinha mencionado a questão de você ser... você gostava de história, gostava de pôr a mão na massa, gostava de coisas antigas, sim. De prédios, construção, não sei o quê. E aí você acabou optando por ser arquiteto. Exato. Né? E você, na arquitetura, quando que você decidiu que você ia ser um restaurador histórico? Eu acho que desde sempre. Porque eu sempre fui fascinado por coisas antigas. Sempre. E não só prédios. Tudo. Instrumentos, você é um acumulador? Você tem cara de ser acumulador. Olha, na minha casa eu consigo circular. Mas eu tenho bastante coisa antiga, eu tenho bastante coleção. Tenho. Mas não é aquele caso assim de que você não entra no quarto. Chama o bombeiro, porque o cara não conseguiu mais sair da casa dele, né? Interdita o apartamento, né? Entendi, não. Não, mas eu tenho bastante coisa antiga, assim. Por exemplo, eu tenho vitral antigo. Adoro vitral. Eu tenho peça de madeira antiga. Eu tenho partes por exemplo, de porta que foram restauradas e partes que foram removidas. Eu vou te indicar um lugar aqui em São José de um amigo meu que trabalha com peças antigas, que é tudo da coleção do pai dele. Uau. Que era muito doido e colecionava mais coisa que um museu. Nossa, eu sei porque eu entrei na casa dele. Que legal. Mais ou menos. É meio... Ixi, era coisa literalmente até o teto. Porque o pai era acumulador. Acumulando. Mas você vai gostar. Não, eu E precisa guardo, falar com esse pessoal, né? Tipo assim, que legal. Conhecer o outro, porque acho que vocês desse grupo que gostam de colecionar coisas antigas, né, vão ter muito o que trocar. Tem muito colecionador aqui em São José? Sabe que eu não conheço. Você não é da comunidade, você é não, aquele ainda solitário. Não sou. Exato. Sou solitário. Entendi. Não conheço não, mas quero conhecer, claro. Não, beleza. Você tá mencionando um já. Vamos pôr na roda. Vamos trocar figurinha. Mas coisas antigas, um exemplo de uma coisa que eu restaurei. Balança, aquela balança L, Filizola. Sabe aquelas balanças que tinham em mercearia? Aquela que você tinha que pôr o pezinho aqui para ver o negócio. Nossa, aquilo era muito chato. Pra pesar era um procedimento, né? Você tinha que pôr o contrapeso, assim, e aí mudava a escala. Não respira, não se mexe. Você tinha que saber ler né, a indicação para saber qual que era a massa do que você estava pesando lá. Então eu restaurei uma dessas, assim, completamente, assim, eu desmontei o sistema inteiro. E aí, uma coisa que eu gosto muito de entender como é que funciona. Então, é muito genial o sistema. Tem uma questão de pêndulo lá muito preciso. E dentro tem uns contrapesos que é um ajuste fino. Porque na fabricação, as peças nem sempre fundem lá, as peças nem sempre ela tem a mesma, digamos assim, o mesmo equilíbrio, né, de massa. E aí exige uma aferição final ali. Então tem um copinho
como lá tem moeda, tem uma porquinha. Aí eu abri aquilo e falei, mas será que alguém colocou isso aqui? Que doideira é essa? Será que isso daqui é fraude? O cara pesava 1 quilo de mortadela e tinha 800 gramas? Não. Você nem imaginava que era assim, Nem né? imaginava. Imagina. Não sabia. Legal. E aí não, poxa, não é. É a aferição, é o toque final lá da... Porque tinha, né? Tinha o lacre do Inmetro. Sim, essas balanças sim. tinham tudo isso. Mas são coisas assim, você não fez faculdade exatamente disso, você não trabalhava na fábrica de balanças. Foi de curiosidade então mesmo. tem coisas que você, acredito que você foi desmontando peças que foram chegando para você e você foi aprendendo mais e foi tendo uma outra faculdade ali. Exatamente né? assim. Isso também deve ter te ajudado a construir outras coisas e consertar, né? Sim, porque... E aí você tem que ter um procedimento, né? Você vai desmontar, eu tenho que mapear como é que é a desmontagem daquela peça. Para eu saber como montar de novo. Tecnologia inversa. Exato. Em restauro isso é primordial. Você tem que mapear, diagnosticar o edifício para você fazer a intervenção e depois senão desmontar morre e montar. gente. E você perde peça. Isso é um crime, né? Então você tem que realmente estar com tudo registrado, aquele registro claro e sem dúvida, para você intervir, depois desmontar e restaurar tudo, né? Então, é a mesma coisa eu utilizo em coisas mais complexas de desmontagem. Por exemplo, essa balança exigia bastante, é bem complexo, né? Então, bom, diversão garantida. Diversão garantida. Nossa, muito interessante. Muito legal, muito interessante. E aí você foi fazendo isso tudo paralelamente à faculdade, né? De arquitetura. Aí você se formou, já sei, quero ser restaurador. E você é restaurador, sempre foi em São José? Não. Na minha graduação, eu fiz um trabalho, eu escolhi como tema uma reciclagem de edificações, que eu acho muito interessante, e isso cada vez está se tornando mais presente na nossa vida, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Você tem edifícios que foram utilizados para uma certa atividade, quando ele foi projetado há 200 anos atrás, mas que hoje não tem mais aquela atividade. E é um prédio histórico, um prédio que tem... a estrutura é boa, né? A estrutura é muito boa, tem obras de arte integrada, tem a manufatura, a construção do edifício em si é muito interessante. Então, por exemplo, relevos, baixos relevos, adornos, ornamentação, peças metálicas, então tudo isso é obra de arte, né? Um pedreiro que fez aquilo há 300 anos atrás, hoje não tem essa mão de obra mais. Com certeza não. Nem então, o básico eles estão fazendo. Exato. Então, isso tudo é necessário de se preservar. Então, cada vez mais é comum você reciclar, então vamos manter o corpo desse edifício, então vamos fazer um retrofit nesse edifício para colocar lá dentro um programa atual, para ser o que é necessário hoje em dia. Reabilitar a fachada original. Exato. Né? Você restaura a fachada, deixa ela original e por dentro ele moderniza. Sim. Claro que essa modernização exige cuidado, você não vai atravessar um tubo, né, de ar-condicionado numa quebrar pintura. Uma parede estrutural. Exato, né? quebrar uma parede estrutural, furar uma pintura de um artista plástico. Então, aí que é necessário você ter esse entendimento. Esse especialista. Exato, para você fazer, propor soluções que preservem essas características e permita você implantar lá uma coisa nova, um prédio, um consultório de médico, ou uma faculdade, um estúdio, o que for, né, de uso moderno. Então, isso é muito interessante. E, claro, a questão ambiental é muito importante. Hoje em dia, se você reciclar uma latinha de alumínio, já é importante. Uma garrafa PET. Imagina um prédio. Quantos milhões foram investidos na construção daquele prédio? Quantas horas, quantos trabalhadores envolvidos? Quantos litros de diesel foram consumidos para erguer aquele prédio? Energia elétrica. E aí, né, uma lista assim que assusta. Então, não tem mais... por si só, é um motivo mais do que suficiente para você ter a intenção de reciclar isso. É uma grande reciclagem para a humanidade restaurar os prédios. Sim, né? Com certeza. Construir novo... Mas você... Desculpa, pode falar. Não, construir novo quando realmente é necessário e tudo mais. Porque você vai ter que, desde a fundação, né, construir do prédio novo.
E um prédio que já é existente, isso tudo já está lá. Então você tem que... Ele pode ser que ele esteja doente, então você tem que tratar a doença dele. Quando é possível tratar, Sim. senão vai ter que Exato, mudar, né? Exato. E na maioria das vezes é tratável. É muito... Porque as construções, elas têm características, elas são robustas. E você tem que ir no X da questão. Né? No X da questão. Um tijolo aguenta muita coisa. Não precisa ser descartado. Às vezes ele precisa de algum apoio, algum complemento metálico, algum insert metálico ali que vai tornar ele reabilitado para sobreviver por mais 300 anos. Entendi. E aí você foi aprendendo isso tudo nos seus anos aí de vivência, mas você trabalhou assim mais em São José, em outras cidades? Não. Eu moro em São José desde 2015. Ah, você é recente. Eu me formei em São Paulo. Da USP? Mackenzie. Ah, Mackenzie. Ótimo também. Eu estudei na FAO Mackenzie. E aí me formei lá e comecei a trabalhar lá. Ah, então, sim. Porque lá tem bastante coisa histórica. Exato. Então eu entrei como estagiário numa obra de restauração. Legal. Porque sempre foi que eu sempre amei. E acabou que nesse estágio a empresa gostou do meu trabalho e eu continuei, fui efetivado e me tornei arquiteto residente de uma parte da obra. O arquiteto residente é o arquiteto que fica na obra. É o cara que coordena as equipes, que fala com o mestre de obra, com os encarregados, que reporta, né, o que está acontecendo. É o responsável pela operação em si. E isso é muito rico, né? É muito, digamos, é um aprendizado muito grandioso. Assim. A gente sai da faculdade com bastante bibliografia, com muito texto, com bastante teoria, mas a obra é uma coisa assim, é extremamente necessária, é fundamental. Então eu fui para trabalhar na obra, então foi uma outra faculdade. Então aí desde aí eu sempre trabalhei com obras de restauro. Depois em 2003 fiquei quase 2 anos, fui para Salvador, trabalhei em 2 obras de restauro lá e amei morar em Salvador. Imagina o tanto que tem de prédio histórico lá. Salvador, nossa, tem incrível. Uma igreja para cada dia do ano, né? A gente brinca. Então tem muito patrimônio histórico, foi a capital do Brasil, uma riqueza incrível. E Salvador tem uma atmosfera, um ambiente assim que é agressivo, tem muita umidade. Então os prédios geralmente têm assim, danos graves. Da praia. Exato, tem muita umidade, maresia. E lá cresce muita planta. E as plantas são extremamente, danificam gravemente os prédios. Então, são desafios, são obras assim, bastante desafiadoras. Então, eu trabalhei lá, fiquei 2 anos, depois voltei e trabalhei em outras obras aqui, em Campinas, em São Paulo. Deu uma passeada. Fiz em Minas, você chegou a trabalhar? Não. Mas você conheceu cidades? Sim, porque imagina para você... Nossa, é um prato cheio. É um prato cheio. Nossa, Ouro Preto é incrível nesse aspecto. Sim, nossa, uma maravilha, né? Tem uma grande parte do nosso patrimônio histórico está em Minas Gerais, né? No Nordeste. São Paulo também, mas tem coisas mais recentes. Tem construções importantes, mas mais recentes, por exemplo. Eu trabalhei, por exemplo, na restauração da Catedral da Sé em 2000 até 2003. Que chique! Foi essa obra que foi uma obra grandiosa, uma obra muito importante na época. Foram vários desafios. Um exemplo, a Catedral, a obra dela terminou sem estar completa exatamente. Então faltavam alguns elementos da sua volumetria. Por exemplo, 14 torreões que complementam o seu formato gótico, né? E na restauração, além de recuperar, de limpar o granito da Catedral da Sé, por exemplo, nunca tinha sido feita uma limpeza desde a construção. Não, e além da questão que tem uma poluição infinita em São Paulo. Exatamente, então, é uma atmosfera ácida, uma atmosfera extremamente agressiva, então aquilo danificou, né, a superfície do granito, sujou muito e aquilo ficou por décadas e décadas, até agora em 2000, quando nessa ocasião nós fizemos a limpeza. E além de todo esse processo de manutenção, de cuidado, de reverter a característica original dos materiais, aí nós fizemos a construção desses novos torreões.
com técnicas construtivas modernas. Estrutura de aço, o GRC foi utilizado. O GRC é um material que é um concreto com microfibra de zircônio e microfibra de zircônio que serve como uma armadura. Então você consegue uma espessura mais resistente e mais fino, então mais leve. Então é um material que é utilizado, por exemplo, na Sagrada Família em Barcelona. Sim. Então foi utilizado isso há quase 25 anos atrás. Então, uma obra assim muito importante, muito... Nossa, para mim foi uma outra faculdade, né? Imagino. Uma faculdade assim grandiosa para mim. Então, aí, né, sempre a coisa pega no sangue e aí nunca mais sara mesmo. Mas com certeza isso tudo te ajudou a ser um luthier, né? Sim. Porque... Quem que nasceu primeiro, o arquiteto ou o luthier? Pois é, não, primeiro foi o arquiteto. Primeiro foi o arquiteto, sem dúvida. E aí com essa base, né, com essa base de diversos ter essa materiais, cabeça, de situações. De resgate e de achar soluções para aquelas coisas, foi aí que eu acabei arrumando, né, consertando as coisas. E batera, né, assim como todo instrumento, todo baterista é apaixonado pela sua batera. Se tem um dano, ele fica... Nossa, não dorme, né? Então, enquanto não resolve aquela questão, a pessoa não fica bem. Tem que estar bem para tocar. Sim. E aí, claro, aí é que a gente entra com as soluções, com os concertos. Você, tava assim, foi consertar, sei lá, a sua bateria de alguns colegas, e aí a coisa foi se espalhando. Exato. Aí quando você viu, você já estava fazendo. Exato, de vários amigos. Entendi. Ô Milton, arruma isso aqui para mim, não sei. Só conheciam você, então vai tu mesmo, exato, né? Exato. E aí, assim, coisas assim... De tudo quanto é jeito, né? Coisas eu imagino. As uma vez, um amigo meu me trouxe uma caixa da Pinguim, que também era do pai dele. O pai dele foi um grande baterista, um apaixonado, tem baterias lindas, assim, materiais assim de alta qualidade. E o filho dele que cuida, que é meu amigo, que cuida. E aí ele me falou, ô Milton, essa caixa que eu não sei, tá com som ruim, não consigo afinar, tem como você olhar para mim? Tá, tem. Aí eu desmontei, o tambor estava movimentando, assim. Já tinha perdido toda a estrutura do tambor. Nossa. Então só tinha a casca, né? Nossa. Então aí o que eu fiz? Eu refiz a estrutura interna do tambor, gabaritado nas 14 polegadas da caixa, criei anéis de reforço e tudo mais. E dei os acabamentos, né? Então foi um resgate assim, quase que do zero, a caixa já tinha se perdido. Você ressuscitou o bichinho. Exato, né? Foi uma ressuscitação. E aí a caixa, e hoje ele fala que a caixa tem um som maravilhoso. Ficou melhor que antes. Ficou melhor do que antes. Então isso me traz uma alegria, assim, Imagina. Porque poderia ele ter jogado fora. Pô, isso aqui, nossa, não tem mais jeito. Mas uma bateria, vamos combinar, né? Não é baratinha. Não, ainda mais uma caixa Pinguim, que é um fabricante lendário brasileiro, uma das primeiras baterias de alta qualidade feita no Brasil, feita de araucária e tudo, é lendária, né? Então é um item de coleção, um item de colecionador. E aí, então, foi resgatada a caixa. Tem que resgatar, Pinguim. Exato. Bichinho. Então, putz, me deu uma alegria. E aí a coisa foi caminhando. Aí quando você viu, você era um luthier super importante. Pois é. E aí todo mundo quer fazer, né, fazer os projetos com você e tal. Pois é. E aí a coisa caminhou assim. Exato. Você não planejou. Não, foi uma coisa realmente que foi de boca em boca, que foi acontecendo. Um baterista amigo fala para outro e outro me liga e assim vai, né, as pessoas vão encontrando e a gente vai atendendo e vai fazendo as coisas. Então é assim, sabe? Realmente não foi uma coisa de propaganda, foi uma coisa de falando mesmo. Né? Sim. Então é muito interessante, né? Eu não esperava por isso, não esperava assim. A vida leva a gente para uns lugares que você nem imaginou. Ótimas, né? Que surpresas ótimas. Eu adoro. Eu faço isso. Eu não faço isso todo dia, porque todo dia eu trabalho como arquiteto. Sim. Mas de sábado é o dia que eu tiro para trabalhar exatamente Você tira o dia para trabalhar. Para trabalhar. É o meu descanso. No seu descanso é trabalhar. O meu descanso é trabalhar. Exatamente. Mas tem coisas legais que dão prazer pra gente. Exato, né? Para mim não é assim, é um prazer, sabe? Eu fico lá horas, assim. Às vezes eu esqueço de almoçar, sabe? Eu esqueço de tomar água. De tanto que você gosta. Tô lá com a lixa de madeira, lixando, daqui a pouco. Putz, eu não bebi água hoje. Vou lá e bebo água. Né? Daqui a pouco desmaia, desidratação e não sabe por quê. Às vezes dá uns exageros, assim. Então, é bem isso, porque você fica tão focado, tão conectado, é tão gostoso, é tão bom
né? Então, eu acho interessante, isso, assim. trabalhos manuais, no geral, são muito gostosos de fazer. Exato. Né? O tempo não passa, quer dizer, o tempo passa e você não vê, você voa. tá focado naquilo, e depois no final você terminou e tem um negócio ali pronto que você fez, né? E sabe, Dani, todo esse processo, você, muitas vezes você tem que desenvolver a ferramenta, porque não tem ferramenta. Então você tem que criar. Você cria também a sua ferramenta. Você é o Rodrigo Hilbert, então. É isso, sei se praticamente. Cozinhar eu não sou bom. Não, mas tudo bem. Todo o resto, você faz o que o Hilbert faz também. Um exemplo. Eu tô fabricando atualmente 2 pandeiros. 2 pandeiros. Você está expandindo, então, para os instrumentos musicais. Exato. Estou fazendo outro, já restaurei carrilhão. Pandeiro eu já restaurei vários, mas agora um pandeirista me pediu para fazer 2 pandeiros. Olha. Então eu estou fazendo. Então, para fazer os pandeiros, eu tô fazendo o gabarito, né, do corpo do pandeiro. Então, eu já fiz. Menino, você tem que abrir uma fábrica, uma indústria, uma empresa de tipo, né, Milton Instrumentos Musicais. Milton Hall, né? Porque você está se desenvolvendo, então, nisso, pois né? Exato. Assim, aí eu aceitei o desafio, né? Eu falei para esse pandeirista, olha, eu não vai ser rápido, né? Então, ok, ele tá com um pandeiro lá, reserva. Então, eu já fiz a ferramenta de e já fiz o corpo do tambor de um desses pandeiros. Agora eu estou fazendo a segunda ferramenta, né? Então, porque você tem que ter um gabarito para você laminar o corpo do pandeiro, fazer a colagem para ele ficar perfeito e depois ir dando os acabamentos e tudo mais. Então, estou fazendo isso. Legal. Então, esse é um desafio que eu acho muito legal. E durante o processo que você vai fazendo, você vai tendo ideias, você vai se deparando a cada minuto. Você tem um desafio, uma broca que quebra, sabe, um parafuso que espana, uma serra que quebra, né? Não dá o alcance da ferramenta que você precisa. Então você tem que ir o tempo todo pulando esses obstáculos, vendo qual solução que você vai dar para poder fazer aquilo. E você com você mesmo, né? Porque você vai consultar quem? Sozinho. Deus. E às vezes você fica estressado, você fala, putz, não é possível, eu não vou... Aí é a hora de você dar uma afastada, parar um pouco, toma um café, descansa, ou às vezes vir outro dia mesmo. Porque aí você ferramenta perigosa, tupia, por exemplo, né? Então você está cansado, então é hora de você reconhecer aquele momento que é hora de parar. Porque pode você provocar um acidente. Ali, pode perder um dedo, uma serra de bancada, né? Aquele cansaço, você não percebeu, escorregou a mão errado. Então, envolve um grande risco, de acidente, né, grave, como nas obras. Então, é necessário essa maturidade de falar, opa, esse é o meu limite. Tem que saber. São 4 horas, daria para fazer mais, mas é melhor eu parar. Então, é hora de você, ou você para, ou você vai tomar um café, e aí é legal que quando você volta, nossa, é outra coisa. Você encara aquele lugar que você parou, né, aquele obstáculo que você enroscou ali, você fala, nossa, mas não, aí você vê que é mais fácil. Então, isso é muito legal. Mas a cabeça, ela cansada, realmente não ajuda ninguém. Exato, não vai. Então não adianta. Tem que ir de leve. Não adianta você ficar forçando, porque você vai ou você vai fazer ruim, mal feito, ou você vai quebrar uma ferramenta, ou você vai se machucar. Então, é hora de você dar uma freada. E me fala uma coisa, como que a música entrou na sua vida? Desde criança, tinha influência familiar? Desde criança, meu avô, ele sempre foi um apaixonado de música e ele sempre aprendeu sozinho. Foi um autodidata. Ele aprendeu a tocar sanfona, cavaquinho, violão. Né? Então, eu sempre fui fascinado. Ele era um sambista, então, né? Pelos instrumentos que você está citando. Samba, forró, ele tocava em festa junina. Legal. Sabe? Então, nossa. Então, eu sempre fui fascinado vendo ele nisso. Então, eu cresci, claro, eu sempre adorei música. E aí foi uma vez que teve uma época que eu andava colado nele o tempo todo. Né? Eu tinha 8, 9 anos por aí. E aí eu entendi assim, pô, esse cara é demais. Esse cara é meu herói. Né? Meu avô, pô, sou apaixonado por ele. Então, onde ele ia, eu ia com ele. E ele levava a sanfona. Legal. E numa dessas, ele ficou tocando. E eu falei, caramba, eu não consigo ficar parado. Então, eu sentei, tinha uma bicicleta perto. Eu sentei na bicicleta e comecei a batucar o selim da bicicleta.
E ele gostou, e foi legal, sabe? E faltava mesmo uma percussão ali junto com a sanfona dele. Aí ele me deu um atabaque de presente. Olha, Na mesma semana ele deu um que atabaque. legal. E aí ele continuou tocando sanfona e eu tocando atabaque. E aí foi, né? Aquilo só foi crescendo. Aí, numa oportunidade, eu sempre gostei de ver o baterista. Eu sempre fiquei fascinado de ver, pô, quem que é aquele cara lá atrás, sentado, eu também fico escondido? morrendo de dó, cara, dos bateristas. O cara tá dando sangue ali, tá, e ninguém nem tchum pra Exato, ele. E, não dá nem, os caras ficam tudo na frente dele. E aí, o que ele vê na frente dele? Um monte de marmanjo de costas, que é a parte que ele não queria ver. Ele tá lá no fundo, né? Então, tipo... Eu sempre fui fascinado. O sofre o tambor baterista. sempre bateu no meu coração, assim. Sempre fui fascinado. E aí, pô, aquele cara lá tá escondido atrás do tambor. Quem que é ele? Eu não consigo ver. E aí, muitas vezes, né? Principalmente nos anos 80, assim, quase que não filmava o batera. Assim. Não importava. Sempre pegava os caras da frente, assim. Aí, puta, então eu sempre falei, caramba, que legal. E, pô, bateria é um negócio que enche os olhos, né? Puta, aqueles tambores todos montados ali. Sentar ali, aquilo parece uma nave espacial, assim. Sabe? Que eu quero comandar. Então, numa viagem com a minha família, a gente tava num navio. E no restaurante do navio tinha um palco que tinha show. Tinha apresentação dos músicos. E tinha uma batera lá. E aí foi a primeira vez que eu cheguei perto de uma batera. Eu fiquei fascinado. Cara, os brilhos, os revestimentos brilhando, as peças cromadas, sabe, os pratos. Porra, que negócio inacreditável aquilo. E aí que eu caí de costa foi quando o baterista começou a tocar. Né? Ele fazendo aquelas viradas, aquele som estrondando assim. Falei, nossa, isso é uma coisa que não é possível. É isso que eu quero. É lindo de ver, né? É lindo de ver. Aquilo enche os olhos, né? Então, aí eu fiquei fascinado. Aí, passou muito tempo, eu não comecei a fazer aula de bateria. Realmente, logo em seguida eu entrei naquele processo de estudar para vestibular. Sim. E aí aquela fase difícil. Exato, aquela fase que você tem que escolher a profissão. Eu, por exemplo, Daniel, eu fiquei em dúvida entre escolher fazer direito, jornalismo, história, arquitetura. Então eu fiquei muito na dúvida, assim, putz, o que eu vou fazer? Cara, a gente fica muito na dúvida. É muito difícil, né? Para mim foi muito difícil. Ser tão jovem, fazer uma escolha tão importante. Exato. Eu acho isso quase criminoso. É muito fazer difícil. Os jovens passarem por isso. É muito difícil, né? É uma escolha muito importante no momento que você não tem a maturidade. Maturidade nenhuma. Nenhuma. Exato. Mas felizmente eu escolhi assim. Escolheu bem. Eu falei, puxa, outra coisa, eu não estaria feliz como eu estou hoje. O fantasma do Indiana Jones aprovaria. Você escolheu bem. Exato, ainda bem, né? Aí depois que eu me formei, eu trabalhando, eu entrei logo, assim, né, naquela fase assim de trabalhar muito, né? Você quer subir na sua carreira. Construir a vida, né? Construir a vida, você não pensa duas vezes, vira à noite trabalhando, e obra, né? E obra é uma coisa extremamente estressante. Dá muito problema. Dá muito problema. E dá muitas, assim, coisas imprevisíveis que você tem que lidar com aquela solução. Então você lida com diversas dificuldades no mesmo dia, né? E além disso, eu estava assim, com aquela gana de trabalhar. Não, eu vou trabalhar, porque não, eu quero subir, eu quero... Como todo bom paulistano. Exato, né? você entra naquela onda, assim, né? E, enfim, e tudo mais. Aí, eu comecei a perceber que eu chegava em casa, todo dia eu chegava às 11h30, meia-noite em casa. Que isso? Comia, tomava banho, morria na cama, acordava cedo, de novo na obra, aquela loucura, barulho e poeira e gente reclamando e não sei o quê, e coisa que dá errado e frustração e tá. E passa ano, passa mais um ano desse jeito e minha saúde não ficando mais boa. Epa, deu um estalo assim, né? Puxa, peraí. Não. Daqui a pouco, passou 30 anos. E você tá na mesma. Eu tô na mesma. Né? Com a saúde talvez toda com fodida. Com a saúde arrebentada e aí? Então eu estava numa obra perto da Teodoro Sampaio, né? Na Faculdade de Medicina da USP, Fundação Faculdade de Medicina da USP. Era restauração, prédio lindíssimo, né? Uma obra difícil, extremamente exigente, com várias pessoas exigentes em volta.
E um desafio, uma obra assim, puxa, maravilhosa, mas também muito difícil. Então, numa hora do almoço, eu resolvi sair, fui com o meu capacete, desci a Teodoro Sampaio e falei, vou procurar uma aula de bateria. Do nada. Do nada. E fiz isso, desci. Naquele dia eu nem lembro se eu almocei. E naquela época nem tinha internet também, provavelmente, né? Era muito, tinha, mas era muito, eu não achei pela internet. Eu fui assim, de peito ao vento mesmo, vou bater na porta da escola. Né? Aí, eu, na João Moura, me deparo com uma escola chamada Bateras Beat. Entrei, quem estava lá foi o fundador dela, o Dino Verdade, que é um grande baterista. E aí falei, olha, como é que funciona, né, as aulas de bateria? Ele me explicou tudo, mostrou a escola, mostrou as salas de aula, a sala de pad, toda a estrutura. Nossa, eu já fiquei encantado, né? Porque você respira a bateria naquele lugar, né? Quadros de bateristas. Ele é especialista, isso é muito legal. Você deu sorte. sorte. Exato. Foi assim, uma benção. Eu ter virado na João Moura ali à direita e olhei o logo de bateria, pô, é ali. O seu anjo da guarda estava te levando pra lá. Exato. Aí entrei, aí o Dino falou, não, o Milton, pô, faz uma aula cortesia, marca aí a agenda, quando você pode fazer, e aí você vê que você sente como é que é a aula e tudo mais. Pô, na mesma semana eu marquei a aula cortesia e fui, né? Fui, nossa, assim, puxa, emocionado, né? Porra, realmente agora eu tô fazendo uma coisa para que eu amo também, né? E eu tenho que ter isso também. E aí foi quando eu comecei a fazer aula, me matriculei. E aí então, portanto, eu comecei a fazer aula de bateria, que era uma coisa que há muitos anos eu queria fazer. Então eu comecei a perceber, poxa, se eu não tomar essa atitude, não vai acontecer. A vida vai passar, você não vai fazer nada. Ninguém vai fazer por você. Então você tem que fazer isso. Então eu comecei a fazer, então eu comecei a ter uma rotina. 6 horas eu saía da obra. No começo as pessoas me olharam, mas já é 6 horas, você vai embora? Eu disse, vou, eu tenho compromisso. Ah, tá bom. Aí você percebe que começa a virar automático, né? Se você fica na obra até 11 horas, aquilo vira Todo mundo acha normal. Sempre vai ter uma coisa que é necessário às 11h40 para você fazer. Então, trabalhar é importantíssimo. Todos precisam trabalhar, mas também nós temos que ter a outra parte, a parte de lazer, a nossa parte de sentir prazer, de aprender uma outra linguagem, que é a música, né? Então eu comecei a fazer isso. Então foi uma grande virada de página para mim na minha vida. Que foi, de fato, antes eu sempre amei música, mas eu consumia a música como ouvinte. Né? E daí eu passei a participar como... de uma forma mais aprendendo profissional. Música, né? Aprendendo música, realmente batendo no tambor e estando presente ali. Então, é emocionante, é uma coisa assim. E aí, claro, né, é uma trajetória, né? Você não aprende rápido em um mês, demora anos e anos e anos, décadas, né, para você começar a conseguir fazer um groove consistente, né? E aí é como você aprender a andar de novo, a falar de novo, né? Aí fica uma coisa mais automática. E isso, depois aquilo vai incorporando no seu organismo, sua mente, né? Mas de você começar essas aulas de bateria até o momento de você estar numa banda se apresentando ao vivo, foram quantos anos? Olha, a primeira vez que eu tive banda, eu comecei a fazer aula em 2005. A primeira vez que eu tive banda foi em 2009. Portanto, 4 anos de estudo. E lógico, né? Nossa, tudo errado. Mas o pessoal da banda, assim, foi muito legal, que eles apoiavam, tinham paciência. É importante isso. Então eu toquei com eles um bom tempo, assim. Aliás, é muito curioso que todos os meus amigos da banda eram de Niterói. Eu era o único, todos vieram de Niterói para trabalhar em São Paulo. E eu encontrei eles num site que era o tossembanda.com. Excelente! Exato. Nossa, que ideia de foi num gênio, casamento, né? muito legal, foi numa festa de casamento, eu tava na festa de casamento conversando com um cara que tocava guitarra. Eu falei, pô, cara, meu sonho é entrar numa banda. Ele falou, mas você nunca viu um site chamado tossembanda.com? Eu falei, não, como é que é isso? Não, entra lá, é tipo um classificado, você se cadastra e aí... Excelente. Você fala lá que você é baterista procurando banda. E eu fiz isso mesmo, no dia seguinte. A festa de casamento era no sábado, na segunda-feira, no domingo eu fiz isso. Na segunda-feira, o vocalista já entrou em contato comigo. Legal. O André.
E aí eu encontrei com eles, fomos lá na Paulista, tomamos uma cerveja, foi muito legal, e eu conheci todos eles, e aí começamos a ensaiar, né? E aí a jornada começa, né? Aí você começa, e, claro, é um grande aprendizado, não só de música, mas como social, né? Cada um tem... Grupo é um negócio que, nossa, exato, dá tanto problema. Claro, cada um tem sua agenda, cada um tem sua expectativa, cada um tem seu nível do instrumento que você está tocando. Sim. Então, paciência e tudo mais. Então, é um grande aprendizado, inclusive social também. Né? Então, aí desde então, de 2009, né, eu comecei a tá nessa longa estrada tocar. da vida. Longa estrada da vida, exatamente. E é muito legal. E aí você já passou por várias bandas? Sim, várias bandas, várias bandas. E aí, atualmente... Você tá nessas 1000 bandas com essas aqui, 3 bandas. Tinham outras 2, mas que agora estão assim, em stand-by. Tá. Né, que os integrantes estão ocupados e tudo mais, mas eu acredito que logo mais o pessoal deve chamar. Mas por enquanto você tá na The Jags, Frostfire e The X-Saviors. The X-Saviors, exatamente. Então só nessas daí. Porque você tem muito tempo livre. Você consegue encaixar os shows? Tipo assim, sim. Sexta é numa, sábado é noutra, domingo é noutra, uma coisa assim? Aliás, sexta-feira agora nós vamos ter uma apresentação com a The X-Saviors. Nós vamos fazer uma apresentação na Câmara Municipal de São José. São José, que chique! Muito legal. Num evento de cultura pop. Legal, não estava sabendo não. Vai ter nesta sexta-feira. Que horas? A partir das 7 da noite. Qual é a razão de estar lá? Aqui em São José foi feito, tem um projeto de lei para o Dia da Cultura Pop. De uma vereadora chamada Juliana Fraga. Juliana Fraga. Ela junto com a comunidade, eles fizeram um projeto para ter um dia de comemoração da cultura pop. Né? Então, cosplay, né? Eu nunca tinha tido contato com isso, eu achei muito interessante. Sim. Então, a banda vai tocar exatamente nesse evento. O ano passado nós já tocamos, foi muito interessante. Então, as pessoas vêm com as fantasias, né, dos personagens. Você vai vestido de quê? Então, ano passado eu fui de Jedi. Boa! Esse ano eu ainda não sei. Foi muito legal. Foi muito legal. Então é legal, é interessante, porque, puxa, existe uma comissão de jurados que analisam as performances e tal. Então as pessoas produzem assim fantasias incríveis, legal, assim, sai fumaça, iluminação. Nossa. É muito bem feito. Eu já fui nos eventos assim de cosplay aqui em São José. Assim, eu não sou muito chegada porque tipo é uma coisa que nunca eu participei, mas você olha e fala, putz grila, cara, nem parece que é humano. Eles se vestem às vezes de alienígena, de outra coisa. Fala, meu Deus, que fantasia super bem bolada. Super bem trabalhado. A galera investe uma grana naquilo. Investe e estuda bastante a postura do personagem. Isso que é muito interessante. Acho incrível. Também. É que tem muito. O cosplay está muito ligado, acho que principalmente a mangá, a essas paradas japonesas. Exato, totalmente ligado. Principalmente videogame. Inclusive eu já fui em outros eventos que tem videogames antigos, então tem colecionadores de games antigos. Então é muito interessante, é um mundo muito interessante. Eu acho muito legal, nossa, com certeza. É muito legal. E aí a nossa banda vai tocar nesse evento aí. Que interessante. Então já fica aí o convite para todo mundo, né, que quiser ir lá, vendo você pagar mico, né? Vai ser legal. É muito legal. Muito bacana. E aí você então tá com esse projeto, com essas 3 bandas. Isso. Está se tornando um luthier de pandeiro e sabe mais Deus o quê. Pois Daqui o que a pouco aparecer. Você vai estar mexendo num violino aí. Pois é, quem sabe, né? É o que vier. O próximo Stradivarius. E aí você está sempre se especializando nessas coisas. Você já pensou em dar curso? Olha, que você faz? Não, mas outro dia eu fui convidado pela School of Rock. Eles fazem um evento que é um dia... que é assim um dia para pessoas que estão procurando aula, fazem uma aula cortesia, conhecem a escola, conhecem a metodologia. Legal. Então existe um convite para as pessoas participarem. E neste dia, que foi num sábado, eles me convidaram para dar um workshop. E aqui foi um papo assim, aberto. Eu falei assim, as coisas mais básicas, de cuidar da bateria, de tirar poeira, de passar um pano seco, de lubrificar as partes que são necessárias, de montar de como montar o
prato, como apertar, né, as ferragens. Então, assim, coisas básicas. Foi muito interessante. A sala lotou e com várias perguntas interessantes, assim, sabe? Participaram bateristas e outros músicos também, com perguntas muito interessantes. Então, eu falei exatamente, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é prato rachado. Tem que cortar o trecho rachado, senão o prato continua rachando. Eu achei que não tinha salvação. Porque Tem. eu já vi até, acho que aqui tem, uma que o prato já está meio rachado. Isso Exato. muda totalmente o som. Muda, exatamente. Mas aí não tem, sei lá, achei que jogava fora. Não. Dá para consertar? Dá para consertar. O que tem que fazer? Você tem que cortar aquele trecho rachado para eliminar a rachadura. Um buraco ali? Fica um buraco. Perde um pouco digamos assim, do volume sonoro, mas nada que seja uma coisa perceptível assim. Não, dá para usar tranquilamente. Eu já teve situações de prato que teve que cortar assim no diâmetro de tantas mordidas em volta, né? Tantas rachaduras que já ocorreram. Você já tentou passar Super Bonder? Eu tô falando sério. Tudo que acontece na minha vida, será que dá pra passar Super Bonder nisso? A primeira coisa que eu penso, cara, porque Super Bonder é muito boa mesmo, né? Pois é. Mas não, nesse caso não dá. Não existe nenhum tipo de cola? Não dá. Poxa. Não dá porque o prato ele é uma liga, né, de metal e fundido. Então, às vezes, fica lá um veio, digamos assim, na hora da fundição, fica lá uma parte meio falha, mas que depois que você toca, você bate meio forte, naquele ponto pode apresentar uma rachadura. Então, de novo. Então ele é fundido, ele é feito de uma vez só. Então não dá solda, não tem nada disso. Então aí você realmente tem que cortar. O procedimento é fazer um corte, né, eliminar aquela parte e voltar a usar. Quem diria? E aí, uma das coisas que eu percebi muito, assim, que é a inclinação, a posição do prato, quando você bate com a baqueta, assim, muito cortante, muito de frente, assim, com a borda do prato, favorece essa rachadura mais fácil. Então aí Então, ao invés de bater assim, reto... em vez de você bater mais no rosto do prato, às vezes as pessoas montam assim com o prato meio assim, digamos assim, com a borda dele em direção à sua, exato, em direção ao seu rosto, e aí você bate com a baqueta ali meio numa situação meio cortante, assim, em vez de você bater mais perpendicular, alguma coisa assim. Exatamente, perpendicular. E aí, claro, você vai extrair som, mas a chance de acontecer um rompimento ali é maior, né? Então, aí eu falei isso no workshop, né, da posição. Você tem infinitas possibilidades de explorar. Eu queria que você mostrasse ali. Eu posso mostrar. Porque se você montar... A bateria é um instrumento ergonômico, né? Ela veste você. Né? Você não tem que sofrer para alcançar os tambores. Você tem que posicionar confortável para você. E os pratos também. Né? Você vai explorar o som do prato. Você não precisa se desdobrar para alcançar o prato. Não, põe ele perto. Mas aí também a posição que o prato vai estar pode tornar ele mais, digamos assim, você menos chance de rachar ou mais chance de rachar. Então foi isso que eu falei. Então foi um papo interessante, assim. Acho que tem muita gente que nem para pensar nisso. Exato, né? Principalmente numa escola, né, que sentam vários alunos de vários tamanhos diferentes. Tem aluno criança, tem aluno adulto. Então, às vezes a pessoa não acerta a posição. Sim. Então é necessário acertar. É como você entrar num carro e ajustar o espelho, né? Ajustar o banco, a posição, exatamente. Se você não fizer isso, você pode, talvez na hora que precisar pisar no freio meio rápido... Dá diferença, porque ou você pisa de mais ou pisa de menos, né? Exato, então isso influencia, às vezes você vai dar um tranco errado no carro, então você pode bater o carro, você não vê o carro que está vindo, né, pelo espelho, então é necessário, a bateria tem que fazer isso também, ajustar os tambores, né, nem que seja assim 1 centímetro, né, então é necessário. Então foi um papo muito gostoso, foi muito legal, e aí foi uma oportunidade, eu nunca tinha feito isso, mas foi um workshop assim, bacana. As pessoas gostaram bastante. Mas às vezes é uma coisa que você pode pensar, né? Não que você não tenha o que fazer, né? Você tem muita coisa para fazer, mas assim... é muito legal. Como você está aprendendo sozinho as coisas, então tem coisas que só você vai saber, né? Um aspecto que eu acho que seria interessante de abordar é que a bateria é um instrumento caro. Todo mundo que tem uma bateria não caiu do céu, né? Pelo contrário, foi comprada com muito custo. Enfim, não é uma coisa assim que é fácil.
Então, portanto, você tem que conservar ela bem também. Claro. Né? Como você conserva... E saber como bater, né, nela, como fazer tal coisa. E todo... Assim, você como baterista, você já se garante? Você acha que você seria um bom professor de bateria? Ou não nesse aspecto? Não sei se eu teria essa didática, assim, não sei. Eu acho que eu falaria mais de conservação de bateria mesmo. Eu não tenho essa bagagem, assim, que eu acho fascinante ser um professor, né? Sim. Mas acho que não, ainda não estou nessa Você está mais nos bastidores, então, de construir uma bateria, de consertar, conservar. Exatamente, essa é a praia que eu mais gosto, sim. Entendi. Exatamente. Tá bom, mas fica aí a ideia, né? Quem sabe daqui a um tempo. Quem sabe daqui a um tempo. Né? Sei lá, um dia você aposenta e fala, tô muito sem o que fazer, vou arrumar sarna para me coçar. Exato, né? Uma sarna boa, né? Uma sarna boa. Claro. Ah, mas interessante, muito legal. Bom, pelo menos assim, pelo que falam de você, talentoso você é, né? Que produz As pessoas são gentis, assim, porque também tem isso, assim, que a pessoa, muitas vezes a pessoa acha assim, putz, aqui não tem mais jeito, mas vou levar o Milton ver lá o que ele faz. Assim, sem esperança, Mãos sabe? mágicas. Às vezes as pessoas assim, puta, não tem nem esperança, sabe? E aí, puxa, é raro eu não conseguir consertar uma coisa, assim. Por exemplo, recentemente eu recebi 2 tom holders, que é aquele suporte dos 2 tambores de cima, que o baterista pediu, pô, Milton, não tá prendendo isso aqui, é o sistema Unilock da Pearl, né? Não tá prendendo. Eu falei, não, tudo bem, eu vejo, né? Eu já arrumei isso daí. Isso aí digamos assim, parece uma bronzina que vai lá dentro, assim, que você aperta o parafuso, ela encosta e trava, né? Às vezes ela fica meio folgada, o parafuso desgasta e aí acaba não prendendo mais. Aí eu levei para arrumar e aí por isso que não estava prendendo dele, porque tinha quebrado a peça estava rompida, as duas igual. Aí eu falei, olha, sinto informar, eu não gosto disso, mas isso não tem solução. Fez a passagem para outra dimensão. Exatamente, isso aqui teria que comprar a peça que está quebrada. Até dá para fazer a peça, mas teria que ter um torno ou fazer, assim, é uma peça bem complexa de fazer. Então essa foi uma que eu não consegui arrumar, que é frustrante, assim, mas talvez acho que foi a única vez que eu não consegui. Em geral você dá um jeito. Sim, dá um jeito, então, tá claro, dá um jeito. É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu estava lembrando que você falou que você é muito ligado, né, a questões mais antigas, a objetos antigos, que você é um cara mais analógico, né, criado em outra realidade. Acho que é que nem eu, só usa a tecnologia quando for absolutamente necessário. Porque talvez você não tenha assim, uma facilidade de lidar ali com as tecnologias e tal. Né? No seu trabalho, talvez, de arquiteto, você foi se adaptando ao longo do tempo. Mas em termos assim musicais, como você está vendo essa revolução da inteligência artificial no meio musical agora? É muito interessante, né? Porque a humanidade inteira está se deparando com isso e tem muitos aspectos que são assustadores e também, claro, tem muitos aspectos que são muito interessantes, né? Eu acho que é a grande colherada de mel da humanidade, né, atual, assim, que está todo mundo se fartando. E claro, eu acho que como tudo, é necessário assim você ter um equilíbrio. Né? Se você se entregar totalmente, eu não vou mais escrever texto, vou fazer só tudo, o chat GPT faz para mim o texto. Tudo bem, você está apressado, precisa uma coisa assim, faz, ok, mas se você se entregar para todo o texto que você precisar fazer aquilo... E todas as suas dúvidas e tudo que você tinha que produzir. É um conforto que eu acho extremamente perigoso. É como você não ter mais que sair do sofá para fazer as coisas. Aí sua perna vai ficar fraca, você vai perder aquele balanço do corpo até a pia que você ia pegar água. Então não adianta, a gente
Os músculos vão atrofiando, assim como o cérebro no caso da inteligência artificial. Exato. Claro que é legal ter conforto, sem dúvida. Pô, eu adoro pagar boleto pela internet. Nossa, nem me não fala. Ter que ir Nunca na fila mais do ter que ir no banco, cara. Isso foi a melhor coisa. Né? A gente viu isso daí, tinha que pegar fila. Nossa, era um inferno. Pô, aquelas filas enormes no Bradesco, no Itaú. Que ódio daquele banco, cara. Puta, aí. E aí você tentava passar naquela porta giratória que parava você tirar toda a chave. vez. Uma vez eu falei, vou tirar o cinto. Você quer que eu tire mais o quê? Vou tirar minha roupa aqui daqui a pouco. Era constrangedor. Porra, dava um ódio aquilo. Exato. Então, entendeu? Claro que a gente vivenciou isso. E claro que é legal ter esse conforto, mas é necessário ter equilíbrio. Então, por exemplo, se você puder fazer a pé o que você faria de carro, faz a pé. Se der para ir de bicicleta, vai de bicicleta. Então, acho que é a mesma coisa. Então, a inteligência artificial é uma coisa que vem, é uma revolução, né? Uma nova revolução para a humanidade. Então, tem coisas que são muito interessantes que vai facilitar e que vai aprimorar muito. E tem também coisas que vão ser catastróficas, que podem ser uma grande armadilha. Então tem que ter essa maturidade, tem que ter esse entendimento, não se entregar totalmente, de olhos fechados para essa eu tô vendo assim, muita gente, que nem você falou, mergulhando de cabeça. Não só nessa nova tecnologia, mas todas as outras, né? Tem pessoas que sempre abraçam, assim, rapidamente, novas tecnologias, sem saber as consequências, né, negativas daquilo. Então, às vezes é parar um pouco, refletir um pouco se aquilo é legal mesmo, né? Porque você vê que tem casos que são complicados. Por exemplo, eu vi uma pesquisa, eu não lembro de onde, que saiu essa semana, falando que quem usa o chat GPT para tudo já está com o início de atrofia cerebral. Já está feito o scanner ali na cabeça da pessoa, mostrou que a pessoa está com um cérebro diferente de uma pessoa que não usa, né? Então, assim, isso que a gente começou a usar essa tecnologia agora. Imagina daqui uns anos. Exato. Né? Então, é perigosíssimo isso. É muito perigoso. A gente nem sabe exatamente quais serão as consequências. É uma coisa tão nova, tão recente. Então, tá todo mundo, né, assim, tá todo extasiado, mundo experimentando ainda, todo mundo experimentando, na verdade, né? tudo, né? Não tem nem, assim... os governos nem sabem ainda como lidar, assim como ainda não sabem, por exemplo, com mídia social. Sim. As consequências já estão acontecendo. Adolescentes cometendo suicídio, altos índices de depressão, né? As gerações mais novas, inclusive. Então, é necessário ter muita observação e atitude em cima disso. Claro que é legal ter, mas precisa ter essa maturidade, precisa ter essa observação daquilo que realmente é um risco e cuidar para que não seja uma coisa assim desvairada, uma coisa solta completamente. Precisa ter cautela, precisa ter equilíbrio, porque não adianta. A gente vai continuar sendo ser humano, a gente vai almoçar e vai demandar um tempo para o nosso organismo digerir aquilo e depois nós vamos ter que ir no banheiro. Vai continuar. Somos seres orgânicos, né? Exato, então não a dá gente pra... precisa respirar, o dia tem 24 horas, isso não vai mudar. A gente precisa descansar, não é só ficar o dia inteiro com a cara na tela. Exato. Né? Precisa fazer outras coisas. A gente né? tem que ter conexão com a natureza, tem que ter conexão consigo próprio e usar essas coisas com muita cautela, com muita, assim, digamos assim, com dosado, né? Não uma coisa totalmente, né? A gente vê os outros exemplos, né, ao longo da história. Não, isso aqui vai mudar a humanidade. E aí depois você vê que a coisa, claro, vem com muita força, porque tem muita questão econômica, tem muito dinheiro envolvido, lobby e tudo mais, os governos, né, acabam dobrando para aquilo, e a gente está nesse meio. Então, é necessário. A gente tem hoje uma coisa que eu acho que é muito interessante da internet, é acesso de informação. Ah, sim, isso é a melhor coisa. É muito bom. Claro que você tem que filtrar. Tem informação de tudo. Tem informação ruim, informação boa, tem informação falsa, As fontes, tem informação... né? Você tem que pesquisar a fonte. Dá trabalho? Dá, mas não tem outro jeito. Se você ficar comprando tudo que falam na internet para você, você vai ser um manobrado daqueles assim... Ou às vezes até afetar a saúde, né? Porque falam coisas, beba chá de não sei o quê, que resolve não sei o quê. Surgiu isso aqui que e a pessoa acaba tendo um problema. Aí a pessoa vai lá e consome, saiu na televisão, saiu na mídia social, tem lá um influencer que está usando determinada coisa. Então, peraí. Pode ser uma coisa falsa, que eu tenho dúvida sobre alguma coisa, eu falo, siga o dinheiro.
né? A quem interessa isso? Você vai descobrir né? que tem um vespeiro aí Então, que trabalha, tem que ir trabalha com de calma forma muito competente e você está no meio daquela para onda. te manipular. Então você tem que perceber, tem que ter crítica. Assim, ter... da mesma forma, a questão da IA na música, né? Sim, exatamente. Que a gente vê exatamente. que tem uma grande manipulação. A gente, às vezes, sai reportagem falando, tem lá os 10 mais tocados no Spotify. Mas muitos desses artistas tocados no Spotify são robôs. Robôs, né? Exato. Então, parece que uma fazenda de robôs que eles colocam para ficar lá ouvindo incessantemente as músicas. Ter uma classificação. Né? Para colocar a pessoa numa classificação mais alta. Que aí é importante, por quê? Porque a pessoa vai ganhar por vez de execução. Exatamente, por e tem que executar muitas vezes para que ela ganhe um dinheiro razoável. Pois é. Então, Nossa, aí isso cenário, é muito triste com os músicos que são honestos. Né? Eles estão meio que sem chance. Pois né? Esse é um mundo assim fantasioso criado, né? Assim como nas mídias sociais que tem milhões de seguidores, você vai ver, é tudo comprado, muito comprado, é tudo fake e tal. Mas aí é que tá. Eu acho que a gente tem que trabalhar para que não tem nada como você ir num concerto musical, encontrar os músicos lá e ver a execução. Pelo menos para mim, é isso que move o coração. Não é uma coisa de... Claro que é legal ouvir no Spotify, muito legal no carro. O CD que seja, o disco que a gente ouvia... É legal você ter, claro. Mas a emoção de você estar no show... Lógico, é insubstituível. Pode ter tudo quanto é robô, não sei do que. Mas, imagina ver um Milton Nascimento cantando no palco. Não, você fala, desabar. Aquilo é um ser humano, porque você sabe que glorioso. para um robô fazer um negócio é muito mais fácil. Vai fazer, ele vai ter vai ter lá um padrão dentro que ele daquilo. Vai imitar, beleza. Mas mesmo que inventem em algum dia um robô que cante melhor que o ser humano, beleza, mas você fala, um robô. Qual é o mérito disso? O ser humano vai passar a vida inteira se aperfeiçoando para ter aquele talento. E outra, né, Dani? O que eu também acho muito legal são os pequenos erros, os erros também humanos. A gente erra, a gente falha, a gente assusta, a gente fica impressionado, a gente chora, né? Então isso é o artista colocando a emoção dele no palco pura também, no palco, né? Exatamente. O artista tá lá, de repente tem uma situação que, cara, ele começa a chorar de emoção de ver a reação do público. Pô, isso aí vai ser preço. Insubstituível. E é isso que a gente tem que ver. A criançada aprendendo música, vendo isso, né? Quem tá gostando de música, é isso que tem que ver, é isso que tem que almejar, enfim, aprender um instrumento e você se jogar para tocar, juntar com outras pessoas. Eu acho que isso não vai ter fim. Claro que aí a pessoa tem que ter todo entendimento que não é de um dia para a noite que você aprende a tocar piano, que você aprende a cantar, tocar bateria. E nem todo mundo vai ter essa capacidade. Exato, capacidade e paciência, porque hoje as pessoas, justamente também por toda essa facilidade, estão muito mais ansiosas, imediatistas, não esperam. Você vê no trânsito, as pessoas não esperam você passar, entra na frente, né, comete cada grosseria, porque não tem... E assim, coisa de milésimo de segundo, um segundo, não consegue esperar, né? Não lê, enfim. E para aprender um instrumento, você tem muita dedicação. É dedicação, você tem que separar um tempo de qualidade seu, ralar. E aí quando você acha assim, não, agora eu estou aprendendo isso daqui. Daqui a pouco você percebe, não, aí você vai ouvir um outro cara muito bom, você fala, nossa, eu não sei nada. Pois é, ou você gravou você mesmo e você ouve e você fala, nossa, que horror. Foi pior do que eu pensava. Que horror. Então, isso tudo é parte do aprendizado. Essas frustrações, esses tombos, não tem o que vai substituir. E o cara que está tocando muito passou por tudo isso. Ninguém nasceu com dom do céu, caiu um raio de luz, o cara, tô tocando igual o Neil Peart. Não, cara. Tem uns que já nascem com uma certa facilidade. A gente tem que combinar aí. Facilidade, mas o cara ralou. A pessoa tem que desenvolver aquele talento, tem que né? ralar, tem que desenvolver, tem que estudar, tem que conhecer, ver outros músicos, tem que roer o osso. Né? Não, com certeza. O que é muito legal, porque se fosse fácil, não tem graça também. Se fosse já estão trabalhando em tecnologias para fazer download
de informações no nosso cérebro. Que nem no Matrix, que fazia com o chip. com o Neo e tal, fizeram não sei o quê. Aí olha, eu falei sinceramente, tinha umas coisas que eu ia querer muito. Não ter que frequentar a escola e ter aula de exatos, que eu odiava. Eu ia adorar saber de tudo sem ter que ter aberto um livro na vida, porque aquilo não entrava na minha cabeça. Mas sabe, você falou uma coisa interessante desse lance. A gente tem um sistema educacional, né? Só fazendo um parênteses aí. Porque, por exemplo, você não gosta de matemática, né? Eu e mais ou menos, todas as amigas assim. dela. Então. A física, a química e sei lá mais o quê. Pois é, eu acho que tinha que ter uma forma de você... Pô, essa pessoa não vai na matemática, que aprende o básico, o mínimo mesmo. Mas qual é a direção, mais ou menos, assim? Qual que é... Né? Porque é uma coisa muito padrão, assim, uma coisa muito... O sistema educacional mundial, ele está defasado, né? Alguns lugares são exceção, como países da Europa e tal. A Ásia também. Mas, por exemplo, o Brasil, se não fossem... pelo que eu percebi, né, que eu tenho licenciatura também, fiz estágio, já conheci bastante gente dessa área. Então, tipo assim, se não fossem heróis individuais ou de pequenas comunidades, a educação seria ainda pior do que ela é. Porque depende do professor ou daquela comunidade escolar que se uniu, quebrou cabeça, gastou muitas vezes o próprio dinheiro, muito do seu tempo para comprar, sei lá, tablet para alunos numa escola pública, ou para desenvolver um trabalho diferenciado para as gerações novas que não estão aprendendo naqueles métodos totalmente ultrapassados. Assim, a gente pegou a educação num momento péssimo, né? Só que ainda era o padrão. Hoje, as crianças, elas já nasceram fora desse padrão, elas já nasceram na informática, nesse mundo digital, e elas têm que ler no papel. O que eu acho ótimo, tem que ler, mas elas estão tendo um ensino muito passivo. Exato, né? exato. E isso já não cabe mais para a nossa sociedade. As crianças, os jovens, eles querem participar mais. Aliás, nós, adultos, também queremos, né? Gostaríamos de ter feito isso. Então, tem toda uma necessidade de mudar essa educação na escola, tentando se adaptar mais até às novas tecnologias, usando elas como aliadas. Perfeito. Você disse bem que heróis. Uma das profissões que eu mais admiro são os professores. Eles são eu não esqueço de nenhum professor que eu tive na vida. Eu também. Heróis para mim. Mas exatamente essa questão de ficar muito passivo, você fica lá recebendo as informações. Coisas que não te interessam. Exato. Né? Pô, um aluno, ok, ele aprende a matemática básica, mas ele não quer nada de matemática. Ele tem um talento, sei lá, para eletrônica. Sim. Então, teria que ter acho que teria que ter essa articulação, essa leveza, né, do sistema educacional de tirar a rigidez. De ir flexibilizando para que esse aluno ou aluna vá para a área que ele é mais, né? Pô, às vezes o cara é ruim em geografia, mas é um gênio em, sei lá, em música. Não, ou então, claro, esses talentos individuais devem ser valorizados, mas também buscar a origem da defasagem, do desinteresse, né? Se ele é social, se ele é familiar, se ele é psicológico, se ele é orgânico também. Que universo. Ou se ele é dentro da sala de aula, né? Ou para aquele tema específico. Então, assim, é triste perder muitos talentos, né? Que não são bem direcionados desde o início, por falta de uma estrutura educacional de perceber isso, que morreu e ninguém quer enterrar. Nossa. Devia, acabar com tudo, todas as escolas, acaba tudo. Não, pronto. Tô completamente defasado. Acaba e começa tudo de novo do zero. Eu diria que está defasado há muitas décadas. Nossa, e agora ainda com toda essa... Né, piora. Com a tecnologia que a gente tem e com o que vem vindo aí de IA que você disse. Nossa, nós estamos 200 anos atrás. Nossa, 200 muito. anos atrás. E piorando, porque está sucateado, você vê os jovens desinteressados. Hoje a gente já vê isso no mercado de trabalho. Sim. As pessoas não têm capacitação para as coisas que necessitam. E os jovens saindo das escolas analfabetos funcionais. Exato, analfabeto. Na melhor das hipóteses. Não sabe escrever um texto, não sabe dizer uma frase, não sabe interpretar um texto. Sim. Nossa, então, isso é muito triste. Tem futuro, isso é um país... a gente tem ferramentas poderosíssimas agora nas nossas mãos, né? E cada vez mais, mas elas não estão... Eu não sei por que a tecnologia não está conseguindo conversar com a educação. Né? Agora, imagina isso na área musical também.
né, para ajudar na educação musical. Imagina Perfeito. que Acelera o procedimento. Para mim, toda criança deveria ter educação musical desde os 0 anos. Totalmente. Porque é uma das coisas mais intuitivas para o ser humano desde que ele nasce. E comprovado, né? cientificamente, o desenvolvimento do cérebro. Ajuda Exato, também. A maturação que a Sim. pessoa começa a ter pela música, entende que todo o processo tem um tempo, que não cai de repente, que precisa esforço. Então é riquíssimo. Com certeza, teria que ter desde o começo. Eu sou super a favor. Música, também. Claro, outras artes também, né? Mais enfoque em artes e menos em matérias especializadas que você só deveria aprender numa faculdade. Mas para frente, né? você vai escolhendo, né? Puxa, acho que eu vou fazer um técnico, e aí, claro, aí matemática. Ok, faculdade, física, especializado, química, mas se exato. não... Mas realmente... Desanima, né? Desanima, aí o aluno fica sentado, fica aquela coisa chata, o professor também naquele mesmo sistema, fica coisas interessantes para todo mundo. E o pior é que não forma cidadão realmente crítico, realmente capaz capaz de olhar sei lá, uma notícia na televisão. Mas o cara falou isso aí, mas diferenciar fake news. Peraí, não, eu acho que não é assim. Aí vai lá ver, sabe, ter essa coceira crítica. Eu tive, graças a Deus, tive uns professores muito ruins, mas tive também professores excelentes, cursinho, faculdade, escola normal, tal, que me ajudaram a ter um pouco mais dessa percepção crítica. Mas isso muito antes de internet, de fake news. Era do tipo assim, então você acredita em tudo que passa na televisão? Então você acredita em tudo que a sua família fala? Você acredita em tudo que o governo fala? Né? É aquela coisa de você ser crítico com tudo. Claro, se você compra de... E não acreditar, assim, em qualquer coisa. E aquela coisa também, sempre ter a consciência de que você nunca vai saber de tudo. Nem se você for o cara mais informado do planeta. Claro. Não tem como você saber tudo. A pessoa fala, né? Filtra, né, o que quer falar. De acordo com a vontade dela. Não, eu quero parecer que eu sou assim. Né? Não vou falar os meus erros. Né? Sim. Então é bem assim. Então, infelizmente, claro, a gente erra, mas filtra aquilo que você quer falar. Então, é assim no mundo inteiro. Então tem que ter esse entendimento que você precisa, falou um aqui, mas eu quero ver a outra versão. Claro, isso aí dá trabalho, todo mundo não quer ter muito isso. Já falou que é assim, eu comprei essa ideia. A maior parte das pessoas fazem isso. E hoje a gente está numa situação muito difícil no mundo inteiro por conta, não só das fake news. As fake news não colariam se as pessoas tivessem mais uma visão crítica. Claro. Né? Claro. Mas as pessoas estão com preguiça e a tecnologia empurra a gente cada vez para feeds mais rápidos e você só lê a primeira frase, ou não lê nada e você vai... Exato, então, isso se alastra com muita velocidade, né? com muita rapidez para o mundo inteiro, né? Uma coisa viraliza. E todo mundo começa a acreditar rápido. E aí vira uma verdade. Pois é, e aí né? Vira uma massa de pessoas naquilo e aí... E facilmente manipuladas. Pois é, e aí acontecem coisas terríveis, né? Que é o que a gente está vendo, infelizmente. Exato, exatamente. Então, mas enfim. O mundo continua pegando fogo, não parou de pegar fogo. Se a pessoa acha, o nazismo acabou. Não, tem coisa acontecendo aí, parecido com um outro ano, com outro povo. Vai ler a década de 30, como é que foi na Europa e na Alemanha. A mesma coisa que está acontecendo agora, pega aquela cara. classe ressentida, Cada aquela classe... passo acontecendo é igual. Exatamente, um grupo de pessoas assim, que está se sentindo... que não foi representada, desvalorizado, ressentido, e aí vem alguém e fala o que você quer ouvir, e aí você compra, se apaixona e aí levanta a bandeira. É porque também aí toca na questão pessoal, individual, psicológica, junta já pessoas que estão com alguma questão ali mal resolvida e já era, né? Pois é. Forma com a vontade se torna de comer. Uma presa apaixonadamente fácil. Entre outras coisas, eu acho que a música é uma das coisas que ajuda a pessoa a ter uma noção mais crítica de mundo. O rock, principalmente, é um grande crítico. Lógico, né? Tem mensagens. Né? As letras, a postura, o ritmo, tudo que é colocado na canção, eu acho incrível. Questionamento. Então, é isso que a gente tem que levar adiante, né? Exato, e tem que realmente investigar as coisas, tem que... por que esse cara pôs essa letra aqui? Não é à toa. Opa, peraí. Porque os bons, você vai vendo, fala até o tananã ali da música tem uma representação Pois importante. Quando você vê uma letra, essa letra
é atual. É, né? muitas... Começa a fazer sentido. Pô, isso aqui continua assim o país. Né? Ah, não, puta, que esse autor fez isso aqui? Aí você vai ver, né? Você começa a perceber que, puxa, muitas coisas só mudam o ano e os personagens em volta. Exatamente. Mas, bom, enfim, vamos ter esperança aí que as coisas melhorem. Vamos fazer a nossa parte, né? Eu acho muito importante canais, né, que são responsáveis, divulgar, de falar críticas, sem medo do que acredita né, no que viu, no fato que fala mesmo, sem temperar aquilo para uma classe ou para um grupo ouvir bem. Os jovens, né, as crianças que estão ao nosso redor, né, a gente ter passar essa consciência, passar essa questão. Claro, não é sentar com a criança e falar, você tem que ser crítico. Não é isso. Não é isso. Mas dá para você passar para a criança de outra forma. Não é aquela... É uma coisa assim, uma educação... Sem ser panfletária. Exato, é uma coisa assim do dia a dia que você introduz, né, no entendimento da criança, coisas que ela não compra de cara, assim. Sim. Né? Mas por que falaram isso para você? Mas você viu como é que é o outro jeito? Sabe? Coisas assim, são coisas simples. Questionamento filosófico básico. Coisa assim, né? Para não pegar de cara, assim. Né? De repente tá falando besteira por aí. A copo tá meio cheio ou meio vazio? Quem falou que tá meio cheio? Né? E o que você acha desse copo? Sim. Né? Então, é muito interessante, né? É o pensamento crítico, né? Estudos musicais é muito rico, né? Isso, né? De arte, e é isso aí, né? E vamos, é a vida, né? É a vida. Né? E vamos torcer para as coisas caminharem para um lado positivo. Sim, a gente faz a nossa parte. A partir de agora. A gente né? sempre pensa positivo, né? A gente sempre tenta ser uma pessoa com esperança, né? Mas tem que ter essa questão que às vezes as coisas terminam mal. Sim. E tem que ver por que está terminando mal. E aprender com isso, né? Para não repetir. Exato, aprender. Concordo. De conversar com as pessoas, conversar com os vizinhos. Hoje a gente não conversa com os vizinhos, né? Não conversa com as pessoas do bairro. As pessoas não se juntam na cidade. Não é assim, não só porque as cidades têm crescido, as pessoas estão com menos tempo e estão mais nas telas, mas também porque eu estou com dificuldade. Não dá para falar mais nada para ninguém. Que tudo eu estou sempre errada. E, tipo, até quando claramente eu não tô, entendeu? Porque eu sei que eu erro e todo mundo erra. Lógico, mas tem coisas assim que você fala, não, cara, você que tá, mas aí não tem um diálogo. As pessoas não estão abertas mais. Eu acho né? que desde a criação, especialmente aqui no Brasil, a gente discute pouco, a gente argumenta, ninguém argumenta. As pessoas falam alguma coisa, a outra se dói e aí não fala mais. Mas está pior nos últimos anos. Sim, muito pior. Você não pode dar opinião. Então, eu acho que desde a infância, desde do ensino básico, deveria ter isso de qual é a sua opinião, qual é a sua. Qual é a sua? E não ficar naquela educação passiva da criança, exato, que a criança tem que aceitar aquilo. Exato, né? E aí alguém fala uma opinião diferente, você se dói. Isso é a coisa mais comum que tem. E aí a pessoa não fala mais com você, porque você deu uma opinião diferente. Mas poxa, é uma opinião. Eu escrevo com a mão esquerda, você escreve com a mão direita. Todo mundo é uma tem característica. Exato. Né? E eu não concordo mesmo. Desculpa, eu não quero. O brasileiro tem dificuldade de falar não. O brasileiro contorna para falar o não. É necessário aprender a falar o não. Falar, não quero. Eu não concordo. Eu não gostei. Mas você, eu converso muito com amigos meus. Assim, você não gosta de mim? Não, eu gosto. Mas eu não quero. Eu também sou assim, bem verdadeira. As pessoas se ofendem pra caramba. Holandês e alemão é assim. Nossa, é na base da. Não. É coice. Tô ligado. Não. Não. É claro. Assim, quando é o sim, sim. Mas quando é não, é não. E o não é o contrário do sim. Então, sabe, as pessoas se doem quando é não. Né? Então, eu acho que tem que ter liberdade para falar não. A pessoa tem que entender. Às vezes ela vai ficar chateada. Mas, olha, desculpa, eu não quero, eu não gostei, eu não vou porque eu não quero, não vou, porque eu tenho outra coisa para fazer. Não quero. Né? Isso que ou na banda, né? Isso que você tocou não ficou bom. Não. Esse que eu vejo um problema nas bandas. Então, em banda... você sempre tem que concordar com tudo e falar que tudo tá maravilhoso. Então, não. Eu falo, mas é impossível, todo mundo comete erro. Pois é. Aí depois você vai falar não, aí o povo fica puto.
E aí quando vê, acabou o clima e acaba a banda. Pois é, quando você fala o que o cara quer ouvir, não evolui. Aí aquela exatamente. banda que tá imitando, que tá indo bem, fica medíocre pra fica sempre. um ano tocando daquele jeito, pô, você vai ver no final do ano, pô, tá ruim. Fala, não, tá bom, pô, isso aqui, a sua pronúncia não tá bom, pô, isso aqui não ficou bom, cara, vê outro jeito, vê outro, sabe? Nossa, eu sou muito crítico comigo mesmo. Falei, nossa, sim, isso é importante né? também. Exato, tem autocrítica, né? Então, a banda é um grande exercício assim, social, pequenininho, mas é um grande exercício, porque você dá opinião, você tem que ter liberdade para falar opinião, né? Quando a banda é madura, quando é legal, é isso, você fala assim, puta, cara, esse guitarrista, puta, cara, ficou uma droga isso aí, cara. O baixista, pô, tá muito alto, cara, abaixa aí, sabe? Então, você tem que ter essa liberdade. Se você concordar com tudo, puta, vai ficar aquela coisa. Aí o cara que tá tocando errado vai achar que aquilo é o certo. E e vai ficar, daqui a pouco tem, né, já passou a vida inteira tocando errado. E ninguém nunca falou pra ele. Pô, quando tá tudo maravilha, legal, pô, cara, se fez legal. É triste. Tem que falar. Claro, não é um pé na boca, mas fala, cara, olha, não ficou bom aquilo. Eu não sei o que é, tá? Eu não sou guitarrista, mas não saiu legal aquilo lá. Sabe? Mesma coisa, o Milton, essa virada aí, cara, nossa, tá muito embrulhada, cara, vê outro jeito, né? Então, quando fala isso, eu fico pensando, puta, o que eu tenho que fazer, cara? E aí, é aí que vem a evolução, é aí que vem, você sobe um degrau, você fala, puta, faz sentido. Você é forçado a buscar uma alternativa. Exato, você sai daquele conforto, porque se todo mundo ficar só elogiando você, claro, todo mundo gosta de receber elogio. Pô, Dani, você fez isso aqui, tá muito legal, pô, você fez esse bolo, tá maravilhoso. Mas o que faz você mesmo, né, sair daquela zona de conforto é quando fala assim, pô, isso aqui não tá bom, cara, isso aqui você... Não tá bom, vê aí outro jeito, eu não sei exatamente, mas vê aí, né? Isso é muito comum de produtor musical falar, pô, essa virada aí tá, nossa senhora, tá muito cheio de nota, e baterista adora fazer muita nota, né? Não, tá muito cheio de nota, tá batendo demais no prato, você tem que mudar aí. E aí, né, de primeiro você fica assim, caramba, isso aqui eu fiz tão complexo e não tá bom, né? Primeiro você fica assim, pô, cara... não é possível. Não, pô, pode ver, cara. É tudo aprendizagem, né? Aprendizagem, né? O negócio da vida, então, é esse. Tá aberto à autocrítica, à Lógico. crítica externa, mas de uma forma tranquila. Não tem nada... Para que todos possam evoluir. Tanto Exato. na esfera social, particular, fora da arte, Dani? dentro da arte. Acho que não tem coisa melhor de você ter a liberdade de falar assim com a pessoa. Falar, pô, cara, isso aqui... Cara, não gostei do que você fez. Porra. Não, total. Tá bom, e aí a gente, dessa forma, a gente vai crescendo, evoluindo e vamos encerrando também o nosso programa. Já? Tá cedo? Pô, tá tão legal. Não, a gente pode ficar mais 3 horas, de boa. Mas eu acho que ninguém vai aguentar ver. Tem que encher as canecas aqui. Entendeu? Ninguém vai aguentar ver a gente por tanto tempo. Vai falar, não aguento mais esses dois aí. Vou mudar de vídeo. Que conversa ótima. Nossa, conversa a gente boa. deu uma passeada assim, deu uma né? Passeada, deu umas viajadas. Falamos boa. de arquitetura, inteligência artificial, música, luthieria. É isso aí, cara. Eu fico muito grata aqui de você ter vindo. Dani, né? Obrigado, eu que agradeço. Um privilégio para mim. Nós gostamos, acho que a audiência vai gostar também, porque Espero, é uma pessoa diferente, né? Que legal. Eu que fico muito feliz mesmo. Obrigado. Não, imagina, a gente fica super feliz também. E depois, uma outra oportunidade aí, tiver com material novo, uma profissão nova, não sei, fazendo curso, alguma coisa, qualquer coisa, quiser voltar, a gente marca. Tá bom. Okay. Tá bom? Ok, combinado. Então, muito obrigada aí pela sua participação. Obrigado você, obrigado você, o Walter, aí, pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Então tá, a gente também gostou. Obrigado. E a gente também vai falando tchau pro pessoal aí que está assistindo a gente. Muito obrigada para quem ficou até agora para assistir. A semana que vem a gente está de volta, né, com mais um convidado especial, sempre um pessoal diferente e bacana. Eu sou Daniele Demarque, aqui é o podcast Conexão Sonora e até a próxima semana. Beijão, gente. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.